Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de levar conhecimento, levar informações com pessoas que já fizeram as coisas acontecerem. Como eu sempre digo, pessoas que já amassaram barro. E hoje eu tenho aqui um assunto que interessa a todos, das cidades mais evoluídas até aquela cidadezinha pequena lá do interior de qualquer estado brasileiro. E para falar sobre as cidades inteligentes, as Smart Cities, não é isso? Estou aqui com o André Agra, ele que é especialista nessa área, que tem uma longa trajetória, um longo currículo. Eu já pedi para ele não falar o currículo todo, porque senão o podcast vai ser só para falar aqui da experiência dele. Mas, André, quem é você aí na fila do pão, André? De onde você... Qual é a sua formação? O que você já fez aí, de forma bem resumida aí para o nosso público? Beleza. Meu nome é André Agra. Eu sou auditor do Tribunal de Contas, né? Tenho experiência na parte na iniciativa privada. Fui do ramo da Construção Civil há 15 a 18 anos. E tive experiência na gestão pública. Fui secretário de Obras, Planejamento, Gestão e Transparência em Campina Grande, a convite do prefeito à época. E nesse processo comecei a me aproximar muito da questão da tecnologia e das soluções de tecnologia e das soluções para as cidades. E aí recebi um convite, quando ainda era secretário de Campina Grande, do escritório de negócios de Taipei, e aí fui fazer a formação, a certificação em Taiwan, em formação de Smart City é lá. E aí sou engenheiro civil, tenho um mestrado na área de transporte, de ciências e religiões, tenho uma formação. Hoje comecei a desenvolver uma pesquisa nova em Salamanca sobre tecnologia e prosperidade, com foco em regiões semiáridas. E então, na busca por a gente tentar formar uma gestão mais competente, mais eficiente, que isso é fundamental. Se fala muito em prosperidade. Eu acho que é a palavra importante de se falar. Mas não existe, Josué, prosperidade sem governo bom. Quando você gera uma prosperidade e você não tem uma governança, um governo bom, bons governos, essa prosperidade ela mingua. É como se ela perdesse força. Isso é mundial. Você não vai encontrar nenhum lugar no mundo que prosperou de forma duradoura, de forma sustentável, quando não existiam bons governos. Então, hoje, meu trabalho, meu foco é melhorar a gestão pública para poder criar um ambiente de possibilidade de gerar prosperidade, melhorar a vida das pessoas, das cidades brasileiras. André, antes de entrarmos mais nessa questão das cidades inteligentes, o que é uma cidade inteligente, como transformar, vou chamar a cidade analógica, uma cidade digital, vou chamar assim para ficar bem... Quando falo digital, não é que tudo vai ser digital, diga assim, que você pode usar essas novas tecnologias para facilitar a vida das pessoas. Antes de irmos para esse assunto, que é o nosso tema aqui hoje, eu queria te fazer uma pergunta, até porque você falou uma coisa que eu sempre carrego como como é que eu posso dizer, uma falha, um gap, uma falha grande, que é não gestores e gerir uma cidade, seja ela pequena, média ou grande, tá? Então, para mim, o modelo de ascensão ao cargo de prefeito, por exemplo, que é o maior executivo da cidade, ele tem um caminho errado. Eu acho que deveria ser pelo voto, que é democrático, mas deveria ter algumas qualificações para a pessoa poder se candidatar. Você concorda com isso? Discorda? O que você acha dessa minha visão? É difícil responder. O que a gente percebe é que, como você diz, eu estava conversando até um pouco antes agora, você pode até não ter uma formação, mas você tem que ter uma capacidade de liderança, de ouvir, de oxigenar suas ideias. Agora, porque às vezes o cara tem uma formação, mas ele é de um radicalismo na forma de pensar que não vai resolver os problemas, principalmente do mundo complexo como é o de hoje. Então, é mais a questão de você ter capacidade de liderar. Agora, obviamente, que a gente não pode continuar, e aí não é só o gestor, é o funcionário público, são os secretários. O que compõe a gestão pública precisa de mais qualificação. Você vai ver que, por exemplo, você vai ser ministro na Inglaterra, no Reino Unido, você geralmente passou por Oxford, passou por Cambridge, né? Uhum. A França tem o École de France.
Nos Estados Unidos, geralmente, o cara passou pela a Kennedy School de Harvard, né? Exceto o Trump, o resto, quase todos passaram. Existe uma formação. A escola de governança da China é um negócio impressionante. As pessoas são muito preparadas. Você, para chegar a ser um prefeito de uma cidade chinesa, amigo, você passa por uma super qualificação, inclusive no mundo privado. Então, assim, eu sou defensor, apesar de às vezes é um pouco polêmico, a gente não pode deixar a gestão pública na mão de amadores. As pessoas estão brincando, as pessoas estão confundindo com eficiência. Hoje você está fazendo surgir lideranças que procuram fazer memes, se lacrar. Não são pessoas que... Eu acho que é falta de seriedade, até é falta de respeito com o público. Quando você vê uma pessoa brincar demais, tirar onda demais... Veja, você tem um caso interessante, o menino do Recife, ele tira onda, mas ele, desde o dia que ele assumiu, o cara era jovem. Quando você viu a equipe dele, disse, esse governo vai dar certo. Eu vi na hora que o governo vai dar certo. Porque era um governo bom. Tu entendes? Não é que você não tenha essa comunicação. Se você agora, trouxer pessoas competentes, pode suprir. Tem uma cabeça boa. Você pode suprir essa falta de formação. É isso que eu ia falar. A capacidade de liderar boas pessoas talvez seja até mais importante do que o seu conhecimento individual. Agora, isso não exime, porque, por exemplo, é diferente. Vamos dizer que você venha de uma situação social que não lhe permitiu ter uma carreira de estudo. Mas, cara, se tu é de uma família de condição e tu não estudou, eu já não confio que tu vai ser um bom gestor também. Hoje em dia não tem desculpa não estudar. Entendeu? Eu acho que precisa... Na época que eu andava 7 léguas de bicicleta para estudar era difícil. Mas hoje, cara, não tem desculpa não estudar, porque tem muita coisa aí você gratuita. Tem de condição financeira, aí é que fica mais fácil. Tu entendeu? E assim, eu acredito muito que esse modelo que a gente tem hoje, tá certo? Como você falou, né? Os debates políticos, quem está bem nesse momento agora, né? Parece uma piada, um desrespeito mesmo quem está assistindo. Não, é um desrespeito assim, muito sério. E em todo lugar você não vê assim um debate focado em... Você vai resolver o problema, tá? Qual a sua ideia? Qual a estrutura fiscal para resolver? Qual indicador você está usando para resolver o problema? Às vezes o assunto que vai em pauta é o assunto que chama a atenção, não é o assunto para melhorar a vida das pessoas, né? Eu até estava comentando isso. Tu imaginas o seguinte, eu dei até um exemplo há pouco agora. São Paulo, por exemplo. Uma vergonha do que... São Paulo, assim, eu canto essa bola, diz, André, você é meio preconceituoso com São Paulo? Pode ser, mas São Paulo tá meio decadente, né? Quando você vem com 3 opções daquela, para mim é uma decadência. Né? Você não vê eu achei os debates, assim, não sai uma coisa séria, uma outra tábua de levantar, mas não tinha condições nem de debater indicadores. A gente fez um levantamento de dados agora, da Paraíba, dos indicadores da Paraíba, eu terminei comparando com outros estados. Aí você percebe coisa desse tipo. Por exemplo, São Paulo hoje, no geral, se você pegar o estado de São Paulo, morre mais gente hoje de suicídio do que de homicídio. Então, talvez, será que não era para focar mais em política de saúde mental? Mas se você não sabe nem do assunto, nem trabalha com indicadores, se você não tem uma máquina que você está gerindo a partir de indicadores eficientes, nem a população tem acesso aos dados e aos indicadores que mostrar. Porque se você tiver uma equipe de marketing muito forte, arrojada, e começar a fazer obra, a trabalhar, você tem uma sensação de que a cidade está avançando. Mas espera aí, está avançando mesmo. E outros indicadores, né? Outros como é que se chama aqui? Outras perspectivas da gestão. Outras perspectivas. Não é questão. Você vê, você reformou as escolas, tu reformou, tá pagando o piso salarial dos professores, tá, mas você melhorou o IDEB? Não, cara, você não melhorou. Cara, você já tá condenando. Josué, tem um dado do Fórum Mundial que é interessante sobre o futuro, né? Ele diz assim que 65% das crianças que estão no primário, que seria o fundamental da gente, vão trabalhar em empregos que ainda não foram criados. Então, assim, quando eu entrego... A escola hoje está preparando as crianças para um futuro que não vai existir. Não, vão surgir empregos, vão exigir um tipo de habilidade que passa, por exemplo, necessariamente por matemática, por exemplo. E eu estou entregando hoje no serviço público, no terceiro e no médio, de cada 100 alunos, só 5% com conhecimento básico. Então, isso é assustador. Você não vê um debate nesse aspecto. Então, entendeu? Assim... cara, eu preciso resolver esse problema, porque eu preciso gerar... Porque eu não estou falando só de você ficar em subemprego. Talvez você fique inútil, porque o que é feito de forma manual e rotineira, eu vou substituir por máquina, ou por soluções digitais ou robóticas. Então, eu vou precisar de um tipo de consciência crítica, de habilidade. Eu não posso abandonar a geração das escolas públicas agora e deixar, e ficar isso como está, e ninguém questionar.
Ah, não, vou... Isso não tá ligado muito aos tiro rápido, aos voos de galinha, ou seja, os projetos de governo e não projeto de Estado. Eu sou gestor, eu faço um projeto pensando só no... Não é esse o pensamento que a gente vê imperar hoje, não, nessa galera que tá aí? Inclusive, foi criado isso é uma opinião minha, de outras pessoas também, mas a gente faz, de certa forma, com uma certa base. Você veja que ainda foi criado no imaginário popular, nos últimos 3, 4, 10 anos, que você pergunta muito, qual é o maior problema da administração pública brasileira? O que é que as pessoas dizem? Corrupção. Não, amigo, é ineficiência. Até porque a corrupção, ela ficou mais difícil de se praticar com esse aparato tecnológico, né? Ou seja, hoje em dia ficou mais fácil dos órgãos fiscalizadores pegar tanto o contribuinte como quem está fazendo a gestão do dinheiro. Não tem mais aquela facilidade que tem antigamente. Não tem. E outra coisa, mesmo assim, se tu contar isso que você também está dizendo, um gestor assume, aí não dá continuidade ao trabalho dos outros. Porque às vezes, porque é um trabalho bom, ele não quer continuar. Aí às vezes ele bota uma equipe que não é competente para fazer. Soma esses erros para tu ver o custo público da ineficiência. Então, assim, a gente tem que focar. Quando a gente foca em melhorar a eficiência da gestão, em transparência, aí você termina, em contrapartida, reduzindo a corrupção. Se você foca em corrupção, você está atrás de encontrar problema. E às vezes, o que é que acontece? Você pode até desestimular. Porque às vezes você, por exemplo, você é um jornalista, é um empresário, eu digo, rapaz, vamos me ajudar na gestão pública. Tu diz, vou nada, eu vou perder meu CPF. Porque eu posso entrar numa cultura ali, existe um problema, e na hora que isso for fiscalizado, quem assina o ordenador é você. Então, você vai se prejudicar. Então, esse ímpeto de operação, de encontrar erro, tem o seu valor? Tem. Mas se você olhar, nem resolveu o problema, nem resolve, e ainda cria uma situação interessante. Possivelmente eu estou afastando muita gente boa para vir comigo, para a gente fazer a coisa acontecer e transformar a gestão pública. E tem um dado interessante também. Às vezes, eu além de punir, né? Assim, é um massacre do ponto de vista das pessoas que ficam. E aí que eu queria concluir, é o que a gente chama às vezes de apagão da caneta. O cara quer fazer uma coisa mais ousada, mas tem medo de ser mal interpretado pelo órgão de controle. Isso também acontece. Então, eu, que era para ser um empreendedor público, porque eu só raciocino gente que faz acontecer na gestão, quando o cara é um empreendedor público, mas o empreendedor, ele, de certa forma, ele tem que trabalhar no nível de inovação, seja incremental, seja inovação disruptiva. E quando eu falo de inovação, eu vou bater nos limites dos modelos legais. Então, eu posso, de algum momento, não estar prevista aquela minha ação dentro de uma modelagem legal. E aí eu posso ser prejudicado. Aí o que é que eu faço? Ao invés de você estimular o cara a ser um grande empreendedor para a máquina pública, o cara fica acuado com medo. Então, veja como esse modelo termina sendo não tão vantajoso para a gente criar gente capaz de tocar as cidades. Deixa eu fazer mais uma pergunta antes de falarmos sobre as cidades especificamente inteligentes. Estado maior ou estado menor? A gente recebeu aqui, eu fiz uma palestra há 20 dias atrás de governo digital para o governo do estado aqui, um evento do governo digital. E a Estônia falou antes. Foi Estônia, o governo de Goiás, a plataforma do governo digital de Goiás, e depois eu. E eu me lembro que eu já vim dando estudado. A Estônia é um case hoje nosso de governo digital, né? E na Estônia tem uma coisa interessante. Se você abrir o site da Estônia, a Estônia é o governo mais digital do mundo hoje. 99% dos serviços são digitalizados. Você só precisa ir fisicamente a um estabelecimento, a uma instituição pública para fazer 3 coisas: casar, divorciar e transferir o imóvel. Fora disso, até votar, você vota à distância. Certo? E a Estônia você abre assim, tem o sonho da Estônia, qual é? Ser o menor governo possível e o maior necessário. Tu entendes? Entendi. Quem vai dizer o tamanho do Estado é a necessidade de gerar prosperidade, ao meu ver. Então, eu acho que é um discurso vazio. O Estado é grande, o Estado é pequeno. Não, o Estado tem que ser eficiente. Agora, ele tem que dar tudo de si. Essa resposta eu gostei muito. muito. Ele tem que dar tudo de si. Porque se ele não der tudo de si, aí você vai ver, a Paraíba é um estado que tem 501 mil carteiras assinadas, mas tem 705 mil Bolsa Família. Então, é um estado ainda que depende do governo. Aí mas eu não posso me acomodar, eu tenho que criar uma inclusão produtiva para diminuir essa margem, né? São 13 estados, José, no Brasil hoje, que você tem mais Bolsa Família do que carteira assinada.
Então, eu acho que é um discurso mais de ideologia. Eu achei interessante porque, assim, eu sempre respondi com Estado menor, tá? Para essa pergunta, tá? Sempre pensei, Estado deve ser pequeno, só aquilo que for necessário. Tá, da forma como você trouxe, é o mais eficiente possível. O menor possível, mas o maior necessário. É o que for necessário fazer. E aí, eu gosto muito dessas questões com visões diferentes, e acho que poucas pessoas respeitam tanto o ponto de vista do outro, igual a mim, igual eu, sabe? Porque eu tenho 2 filhas, uma vou dentro de casa, uma votou em Bolsonaro ou em Lula. Eu nunca interferi em voto nenhuma, sabe? É engraçado isso aí. Quando eu falo, o pessoal, rapaz, quem é do lado de Lula, né? Rapaz, como é que você deixou? Quem é de Bolsonaro, como é que você deixou? Enfim. Mas eu acho que... agora, quando vai para essa questão do Estado, aí eu digo o quê? Essa semana eu estava em casa, era 9 horas da noite, me telefonou o cara do Mercado Livre. Disse, olha, eu tô com uma encomenda, não consegui lhe entregar no horário normal. O senhor se incomodaria de deixar na sua casa agora, se eu receberia a encomenda? Eu disse, claro, até porque eu queria receber o produto, né? E aí eu digo assim, eu só vou acreditar que o Estado está eficiente quando os Correios passarem a fazer assim também. Mas não é culpa dos Correios, é culpa de toda uma cultura que foi formada, que o funcionário público, na sua grande maioria, e já tem isso no senso comum, né? E não são todos, mas falta o quê? Eu concordo com você, essa otimização, usar mais essa tecnologia para que esse Estado possa ser eficiente. A questão é que, quando você pega, às vezes, não sei, talvez você possa me responder melhor isso aí. Quando foi que um governo de Estado, um prefeito, teve a preocupação em treinar, preparar efetivamente o seu quadro ali, tá? Assim, eu não sei se tem algumas políticas realmente eficientes ou se é apenas alguns programas isolados. Mas essa, por exemplo, hoje, como você me falou aqui, né? A forma de você fazer as coisas no passado, de você capacitar um jovem, mudou muito para o jovem que está sendo capacitado hoje para o que ele vai enfrentar pela frente. E quando você vai na Caixa Econômica, no Banco do Nordeste, é que você vê realmente o quanto isso está ainda atrasado. Eu até escrevi um dia desse para o Correio da Paraíba, né, onde eu contei na pandemia, eu fui abrir uma conta no Nubank, que eu não tinha conta digital ainda, eu levei 5 minutos. Na Caixa Econômica foram 14 dias, que estava fechada, acharam a negativação R$ 214 de uma grana que eu tenho da Energisa, que estava pago lá, enfim. E eu tive que pagar, esperar tantos dias, e correspondente bancário. Quando soma tudo, deu 14 dias. Aí, quando eu conto isso, o pessoal acha engraçado. Eu digo, sim, agora, o quanto a sua empresa está a Caixa Econômica? O quanto ela está no Nubank? E a pergunta de 1 milhão é essa, né? O jovem que está chegando agora vai querer uma experiência no Nubank ou vai querer uma experiência Caixa Econômica, tá? Então, assim, mas gostei demais aí de aprender mais essa aí agora, de que o Estado deve ser o mais eficiente possível, não é isso? Repete, por favor. O menor possível e o maior necessário. É necessário. E o tamanho que for necessário. Minha filha, é engraçado que minha filha disse, papai, você vive falando de tecnologia e sua conta é na Caixa, e ela é no Nubank. E a diferença é gigantesca mesmo. Assim, uma demanda de 1 dia, 2 que eu levo, ela leva em 2 minutos. E tem uma explicação interessante também. Só um detalhe, José, para não estar fugindo. Vocês, depois a gente vai falar de cidade inteligente. Na verdade, a gente está falando de cidade inteligente. Por quê? Porque há mais de 10 anos mudou o conceito de cidade inteligente. O que era cidade inteligente há 10 anos atrás? Era uma cidade tecnológica. E não é mais. Viu-se que não adianta você botar tecnologia numa cidade se você não resolver os problemas. Uma cidade inteligente é uma cidade que, vamos dizer assim, que tem ambição de melhorar sua performance econômica, social e ambiental. E criar uma cidade competitiva para atrair talentos, que é fundamental numa cidade. Isso é uma cidade inteligente. Por isso que entrou o conceito de sustentabilidade e agora de resiliência, que é essa capacidade, vamos dizer assim, que a cidade tem não é só de sobreviver, que você pode até prosperar numa situação de agressão climática. Eu digo muito isso. Tu imaginas, só para não ficar só sem exemplos, a agressão climática foi a regra vigente no nosso Nordeste, no nosso semiárido. Você concorda? Então, assim, vai aumentar a temperatura no interior da Paraíba, do Nordeste? Vai, são 1.477 cidades do semiárido hoje do Nordeste. Juntando, agora entrou uma parte de Minas Gerais, um pedaço do Espírito Santo, são 1.477, são 30 milhões de pessoas.
Esse Que é o semiárido, semiárido. o semiárido. Esse semiárido é da uma- gente é um semiárido que historicamente sofreu com o clima. Ele vai sofrer mais, vai. Mas a gente tem resiliência histórica, porque a gente já aprendeu. A gente sabe criar gado no semiárido, que a prova Com é palma, com palma, fazenda carnaúba. com... Então, a gente pode converter. Eu morei lá já, eu sei como é que é. A gente pode converter esse histórico de luta climático num bem pra gente agora. Ao invés de eu sofrer, eu ser só... Não, eu não vou ser só resiliente. Eu posso converter as soluções, as modelagens de soluções de negócio do semiárido para resolver o desafio do semiárido climático agora, mas também para vender fora, porque o semiárido se espalha pelo mundo todo, Espanha, França, todo lugar está tendo semiárido hoje, né? Inclusive em alguns em processo de desertificação, como a gente que tem 12,85% do território hoje, do semiárido em processo de degradação para desertificação, que a gente tem que coibir isso. Então, assim, o que é fundamental disso tudo? É que o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é uma cidade que resolve seus problemas, está resolvido aí. Agora, você não tem como se negar que você pode usar a tecnologia. Deixa eu dar um exemplo a você, bom e ruim. Adianta eu botar câmera em todo lugar numa cidade, João Pessoa, em Campina Grande, em Recife, em Florianópolis, se você não redesenhar o conceito de mobilidade, não adianta, porque botar a câmera só para contar carro e para ver como está não vai resolver. Eu tenho que mudar o conceito de mobilidade urbana. Então, quando você fala resolver, o que é do poder público e o que é da sociedade civil nesse processo, a cultura? Deixa eu explicar por que da minha pergunta, tá? Quando tem um escritor, que eu gosto muito dele, que é Carlos Nepomuceno, que ele fala muito sobre o mundo digital, tá? Ele escreveu o livro Administração 2.0, e ele fala muito dessa uberização dos processos, enfim. E ele fala o seguinte, que por que alguns bancos não conseguiram ser tão rápidos como foi o Nubank, tá? E ele disse, ó, os bancos pegavam um diretor de tecnologia e contratavam e dizia, você vai ser responsável pela transformação para o digital. Ele não chama de transformação digital, ele quer para o digital. Para o digital. E esse cara, ele precisava de 3 habilidades que ninguém ainda conseguiu atender às 3 habilidades. De visão de futuro, planejamento e execução. Além disso, um outro problema que os bancos enfrentavam é que eles não separavam, como fez o Magazine Luiza, para testar fora e depois incorporar. Bom, então, na prática, eu vivi isso. Quando eu troquei o meu telefone, eu fui cadastrar o aplicativo. O Nubank eu cadastrei em 2 minutos. O Sicredi, eu precisei ligar para o gerente. Eu cadastrei aqui, né? Ele orientou, eu liguei, ele manda um código e ele dá o ok lá. Eu vou aí 5 minutos. Mas o Banco Santander, eu tive que ir até o banco para poder cadastrar. Eu fiquei lá, cheguei na hora do almoço, aí não estava, depois de quase meia hora, aí você vai nesse mundo de hoje que você vai, qualquer 10 minutos para você é uma eternidade, né? Fui me chateando, aí é possível um negócio desse. Como é que pode um banco tá assim, e uma demora dessa, e no banco eu fui assim, tal. Fiquei um pouco chateado mesmo, né? Meu dia. E aí ela olhou para mim, a atendente, e disse o seguinte, é porque o banco se preocupa muito com segurança. Como se os outros não se preocupassem. Então não é isso, tá? Então a cultura que impera dentro do banco, se você for na Caixa, se você for no Banco do Brasil, se você for no Banco Nordeste, é diferente de uma cultura de resolver as coisas com as tecnologias. Então, nessa transformação para uma cidade inteligente, e já te pergunto também, o que é considerado hoje uma cidade inteligente e o exemplo de quais são hoje nessa lista aí, nesse ranking, tá? Qual é o papel do poder público e qual é o papel da sociedade civil para chegar, como você disse, resolver esses problemas que a gente tem no dia a dia, no cotidiano? Talvez o próprio modelo de trabalho do Nubank já seja um sinalizador. Você viu que o cara, se eu quero uma pessoa que saiba, você não vai conseguir mais ninguém que consiga abarcar na velocidade que a gente tem hoje de transformação tecnológica, ambiental e social, alguém que detém esse conhecimento. Agora você pode ter grupos. Uma das marcas muito fortes do Nubank é isso. Ele tem a diversidade de pessoas que compõem os grupos de trabalho do Nubank, é uma coisa assim impressionante, de idade,
lembrar que, historicamente, é a primeira vez que você está 4 gerações trabalhando. Está os baby boomers, né? O X, que é a gente, está o Y, que é o milênio, está o Z e já chegando o alfa. Então, você tem uma composição de pessoas muito diferentes, mas que se você conseguir harmonizar e juntar para modelar soluções, porque você vai trazer várias sensibilidades. Por que o Nubank é rápido? Porque o Nubank junta um senhor de 70 anos de idade, de 60, com um menino de 18 e uma menina de 19, e pessoas de todo jeito. Então, ele abarca uma percepção de sensibilidade. Então, o que é que acontece? Eu até digo muito hoje, cara, se tu é radical, fundamentalista, tu vai ficar desempregado. Porque se tu não puder sentar numa mesa com alguém que pensa o oposto de ti, mas que tem um ponto de convergência que seja um ponto sinergético, tu ferrou, porque quem é que vai contratar alguém radical? Se tu é radical, tu vai se ferrar, ao meu ver, tá certo? Então, assim, quando você pensa cidade, cidades têm uma complexidade muito maior. A interpretação que se dava de cidade no antigo conceito de cidade inteligente, a cidade era como se fosse um computador. Uhum. Como foi pensado como uma máquina? O que foi que Ford fez? Não fez as linhas de montagem? Aí como foi que as cidades foram planejadas? Por funções separadas, né? Você mora aqui, trabalha aqui, se diverte aqui, não era? Eram as cidades modernas, da arquitetura que a gente chama aqui da arquitetura modernista. Falhou. Porque isso eram cidades baseadas no conceito de carrocentrismo. Tudo era baseado no carro individual. Só que as frotas de carro cresceram de forma assim absurda que não comportam nas cidades. Então, esse conceito de funções separadas não existe mais. A cidade é pensada agora de uma forma orgânica. Então, se ela é orgânica, eu tenho que ter nos ambientes... Eu tenho que diminuir, por exemplo, a viagem pendular. O que é a viagem pendular? É a minha viagem do trabalho, de casa para o trabalho, e aí eu volto do trabalho para casa. Se eu morar perto e puder ir a pé ou de bicicleta, aí eu já estou começando a dar sinais do que é uma cidade inteligente. Mas, André, e como é que tu vai a pé numa cidade tropical? Arboriza. Arboriza em larga escala, faz ciclovia. Tu entendes? Mais uma vez, só projeto de Estado que resolve projeto de Estado. Mas onde é que a iniciativa pode entrar? É isso que a gente diz muito. Você vai fazer um prédio de João Pessoa, a construção civil. Aí você vai fazer um prédio. Seu prédio inteligente, o que é um prédio inteligente? É um prédio. Não era mais admissível você ter um prédio de João Pessoa que não trabalhasse com eficiência energética. Como é inadmissível você fazer uma casa de luxo, um condomínio de luxo, em Bananeiras, sem captação de água pluvial? Porque não tem água em Bananeiras. E a água que vai chegar vai ser da transposição que é paga. É um crime você pegar uma carro de 2, 3 milhões e você não botar água pluvial. Era para a prefeitura de Bananeiras regulamentar através do seu plano diretor, exigir, casas num padrão X em condomínio de luxo, tem que ter captação de água pluvial e energia solar. Isso são coisas que precisam ser feitas, que o governo pode ajudar. E é bom, inclusive, para o cara, né? Porque eu posso fazer, inclusive, reuso da água, né? Pegar para isso, para aquilo. Então, não é uma imposição que eu estou fazendo na sociedade ou à iniciativa privada para ela ter um prejuízo, não. Ela pode, inclusive, faturar em cima disso. Ou eu posso fazer... como eu disse a você, eu fiz minha certificação em Taipei. Em Taipei, o que é que eles fazem? Eles dão, lá, para você deixar um prédio, tem um smart building, que eles chamam, que é um prédio inteligente, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, mas também de sustentabilidade, eles dão um desconto de 10%. Entendi. Cria incentivo. Que lá é como se fosse você dar um upgrade tecnológico. Então, a gente tem que pensar como é que pode se ajudar. Hoje eu conversei com alguns donos de imobiliária que estavam no evento do tribunal e eu digo, mas o cliente tem que começar a valorizar isso também, né? Porque se o empresário também tem que ser motivado, né? O cliente diz assim, não, eu quero um prédio que me mostre que ele está evoluindo na emissão de CO2, por exemplo. Eu acho que, tu entendeu? Tem que entender que você vai fazer um prédio, o seu prédio tem que ser bom para você, para o seu público, mas ele tem que melhorar a cidade. Se você faz o prédio mais lindo do mundo em João Pessoa, eu não vou dar o exemplo porque é chato, mas tem prédios que estão sendo feitos aqui que é lindo, só que ele vai destruir o bairro do ponto de vista de mobilidade urbana. Então, isso não é um prédio. Se tiver algum que esteja bem socioecologicamente correto, pode falar, viu? Ficar à vontade, viu? Não, é porque, assim, que é o que a gente diz muito assim, tem conceitos que às vezes é difícil. Esses de mobilidade são mais difíceis porque a gente precisa de uma quebra de paradigma cultural. Aquele modelo do Aeromarinho ali na entrada de Campina Grande. Tem gente que mora ali, trabalha Isso. ali. É o que chama de tem mall, restaurante, né? Ali. De mall. Ele é uma ideia boa, ele tem qual o problema dele? É a quantidade de tráfego que ele gera, né?
Ele gera tráfego. Então, o que ele traz de bom, que é isso que você está dizendo, né? Mas, por exemplo, já ajuda, tem né? gente que mora ali, trabalha mora, ali. Pronto. Aí seu ali caso tem restaurante. Isso. Se você trouxer alguém, tem um hotel, tem um flat. Tem um flat. Assim, já é uma coisa melhor. A ideia hoje é que você... O que é o raciocínio que a gente chama? Tem um conceito chamado de cidade 15 minutos, por exemplo. Que é uma tendência urbanística hoje muito forte, dentro desse que a gente chama de urbanismo sustentável. É que você, por exemplo, Manaíra... Eu estou morando em Manaíra agora, eu faço tudo a pé ou de bicicleta. Menos a viagem pendular, que é no tribunal. Mas o resto eu estou fazendo. Então, só que Manaíra é um bairro árido, você viu, né? Um bairro que não tem árvore. Você está asfaltando... outro erro, estão asfaltando ruas locais. Não se asfalta ruas locais. Não tem sentido. Você está com pavimento lá. Não tem ônibus que passe, nem caminhão. Para que asfaltar? Quando asfalta, o que é que acontece, Josué? Quando asfalta... O paralelepípedo absorve ainda e tem aquelas... Você aumenta a temperatura, você esquenta, você gera fuligem, que gera câncer, né, que gera problema respiratório, e você aumenta a velocidade. Numa rua que não precisava. E ainda está usando um material de origem fóssil. Tu entendes? Por que esse conceito? Isso é um conceito que veio da engenharia americana da década de 70, que era dar segurança ao carro. Aí você estende um tapete lindo e maravilhoso para um carro, mas não tem coragem de cuidar da calçada. Você veja que, não é só em João Pessoa não, viu? Isso é no Brasil todo. Você asfalta, faz o recapeamento asfáltico e passa 1 ou 2 meses para pintar a faixa de pedestre. O carro e carneiro pintaram ainda. Quer dizer o seguinte, o carro não, eu não posso atrapalhar, mas o pedestre que se exploda. E então, aí o pedestre desmotiva o pedestre a viver uma vida no... Aí vem junto com a segurança que eu tenho medo de andar. Porque, por exemplo, um quarteirão entre onde eu morava e a escola da minha filha. E eu ia levar na escola todo dia. Por medo da segurança. Paredão. Não, tem um conceito que eles chamam de gentileza urbana, né? O que é isso? Cara, se você tem medo, bote grade ou vidro. Mas não deixa uma rua fechada, todo mundo de muro alto. Quem anda na calçada vai ser assaltado. Agora, se eu estimular... Como de fato aconteceram vários assaltos. Isso. O que é que eu posso fazer? O que é que pode fazer, André? A gente, inclusive, recomendou agora, fez uma recomendação no plano diretor de Campinas, tinha feito no João Pessoa. Vamos estimular a fachada ativa. O que é a fachada ativa? Tu vai fazer um prédio de residencial, flexibiliza para que no térreo tenha lojas para a rua. Então, uma rua, ao invés de ter vários paredões, se tiver várias lojas, aí as pessoas vão ocupar a calçada. Se eu ponho iluminação boa e câmera, não tem mais assalto. Isso é um conceito mundial. Limpeza, gente um olhando para o outro e câmera cai naturalmente. Centros históricos. Centro histórico. Não é só uma pessoa que tem o privilégio de estar necrosando ali, né? Assim, eu estive agora em Manaus recentemente. Manaus está com um projeto bom, né? Começou a se mexer com um projeto de ecossistema. Eu falo recentemente que eu me fiz há 2 anos, não tinha visto não tinha quando eu fui lá. Começaram a dar passos, né? Tá. Centro histórico, hoje, uma tendência que existe hoje mundial, que está começando a dar certo, e a gente tem um exemplo aqui, que é o Porto Digital. É você trazer o ecossistema de inovação, as startups, governo, para o centro. O governo saiu do centro, né? Por exemplo. Então, aquilo que foi feito, quando você mandou o centro administrativo lá para Água Fria, né? Eu disse, rapaz, manda de volta. Faz uma operação consorciada urbana, dá isso para a iniciativa privada, traz de volta. Tu já imaginou? Eu fui de Belo Horizonte o ano passado, que eu não conhecia Ouro Preto, fui conhecer, aí passei 35 quilômetros do centro administrativo. 35 quilômetros o centro administrativo de Belo Horizonte. Rapaz, tu já imaginou, nos últimos 10 anos, quanto se gastou de combustível com funcionário público, de carro público, emissão de CO2, para mandar o centro de Belo Horizonte todo bonito e planejado, porque na região lá bagunçou Belo Horizonte, mas o centro é massa. Tu entendeu? Então, assim, hoje o que é que se busca? Reocupar o centro como? Com o ecossistema de inovação, tem que ter habitação popular subsidiada, porque eu tenho que ter gente morando lá. Tu entendeu? A regra hoje, por isso, a solução vai ser carro elétrico? Não. A solução vai ser diminuir a distância. O Carlos Moreno disse, que é vamos dizer, o pai do Paris 15 minutos. Paris está trabalhando com essa tese agora, né? Aquela Anne Hidalgo, né? Que é a prefeita de lá, está com esse trabalho. E várias cidades. Tem uma corrente chamada de urbanismo sustentável nos Estados Unidos também, que está pegando isso. Aí, para você entender mais fácil aqui, no Brasil, quem está hoje assim mais... A gente tem várias cidades que estão se movimentando, sabe, para fazer projetos bons. Eu participei agora em março de uma final dos projetos de cidades inteligentes. O FIRA do Baço de Barcelona organizou, aí era uma comissão jogadora, 3
brasileiros e 3 espanhóis. Eu fazia parte dos 3 brasileiros. E a gente... Eram 5 categorias de cidades inteligentes. Só para tu dar um exemplo, assim, como é legal. E aí eu fui só para a final, para escolher os finalistas. Olha como, às vezes, uma tecnologia não digital, não disruptiva, faz um efeito grande. Eu nunca esqueci isso. Aí, um dos finalistas de cidades sustentáveis, dentro do conceito de cidades inteligentes, que Curitiba ganhou esse ano, pelo Feira de Barcelona, apesar de que não é uma cidade do ponto de vista de mobilidade, que a gente diz que, na minha visão, não é sustentável, porque Curitiba tem a mesma população, tem a frota de veículos, né? Uhum. Você veja, uma pessoa já está desse jeito. Uma pessoa tem 880 mil habitantes e tem 456 mil carros. Mas se tivesse 880 mil carros... Não cabe. Pela forma como as ruas foram projetadas, vai travar. Vai travar. Não cabe. Não vai vai ter caber, que rodízio já. Não cabe nunca. Aí o que aconteceu? O foi que Santo André fez, por exemplo. A gente tem um negócio hoje que é interessante. A gente está acabando com os lixões, certo? Oficialmente, a gente acabou os lixões na Paraíba, tá certo? Os outros eram os Abelê, Monteiro, acabaram, estão mandando para aterro sanitário, certo? O tribunal, inclusive, está fazendo uma fiscalização agora para ver se isso é verdade de fato, porque oficialmente já é. Mas criou outro problema. Qual é? Se estão dizendo, você vai lá ver se é verdade. Né? Não, alguns a gente já viu, né? Mas assim, eu também conheci, né? Mas o que aconteceu? A distância de transporte, por exemplo, às vezes 40, 50 quilômetros para você levar o lixo. Está ficando caro para os municípios. O que foi que Santo André fez? Santo André pegou um bairro mais carente, em segurança alimentar, compra material, compra frutas, verduras da agricultura familiar, que é quem emprega no Brasil. 67% do emprego do campo é da agricultura familiar. E ela troca por lixo reciclável. Chama-se moeda... Essa era a minha pergunta. Moeda verde. Aí o que é que ele faz? Olha mesmo, moeda verde. O que é que ele faz? Ele alimenta a economia local do entorno da zona rural, porque é outro problema. Eu discuti isso no evento do Feira de Curitiba. Eu digo, ó, a gente está falando de cidade inteligente, mas não existe cidade inteligente sem zona rural inteligente. Mas a gente não percebe aqui, porque João Pessoa tem uma zona rural pequena, mas tem cidades... Campinas a zona rural é gigantesca. Não é fácil ser gestor em época de escassez hídrica, com a zona rural grande, não. É muito complicado, Josué. Então, o que foi que eles fizeram? Você troca lixo para fazer compostagem ou reciclagem por alimento. Com isso, o que é que você faz? Educa ambientalmente, diminui o transporte, porque ao invés do lixo orgânico ir para o aterro sanitário, ele vai se transformar em compostagem. Toda a cadeia produtiva se beneficia, né? Vai para viveiro, né? E você dá um incremento de alimentar na região. Eu falei isso que eu estou falando a você num evento ano passado aqui, no final do ano. Num evento aqui para prefeito do Sebrae. E aí, ainda me lembro, quando eu terminei a palestra, descia na Lorena, estava lá. A prefeita de Monteiro disse, André, me arranja um startup que eu quero implantar isso. Eu digo, tu nem precisa disso, Ana Lorena. Tu desenrola. Um mês depois ela mandou a foto, ela já tinha implementado em Monteiro. Há um programa chamado PENAI, que você tem que comprar pelo menos 30% da merenda à agricultura familiar. Ela já comprou 100%. Aí foi o que ela fez. Ela estimulou a compra do entorno de Monteiro, da zona rural, tá certo? Ela está trocando alimento por lixo e está fazendo compostagem para fazer viveiro para produzir mais. Muda para plantar, para arborizar. Tu viu que a economia fica toda circularzinha, toda bonitinha e gerando... Eu usei alguma tecnologia de ponta aí? Não. Eu podia usar. A gente em Campinas, quando eu fui secretário, a gente tinha um projeto chamado Minha Árvore. Massa, a gente começou a plantar, na época plantou mais de 40 mil árvores. E a gente desenvolveu um aplicativo com gamificação, que o guri adotava a árvore da casa dele. Aí toda vez que ele aguasse, que fosse lá, batesse fato, ele ia ganhando uma pontuação no aplicativo. Aí havia uma disputa entre os Melhor do que Roblox, né? Melhor do que Era isso. Aí criava até os pais. De caçar Pokémon, isso, né, rapaz? Ao invés de caçar Pokémon, a gente caçava soluções da natureza, baseadas na natureza. Eu tenho visto e acompanhado, talvez porque não é muito o meu foco, aí eu acabo não percebendo, mas assim, poucas iniciativas na reciclagem de lixo, na educação mesmo, assim, de pontos de coleta. E acho que a gente está com uma geração aí que está chegando, está mais consciente do que a minha geração, tá certo? Não sei quantos anos você tem, mas acho que é a nossa geração. Você é mais novo do que eu, né?
Eu tava mentindo ali para Cássio, eu minto geralmente 10 anos, né? Mas nos indicadores eu não minto, não, falar a verdade. Então, a galera assim, tem uns 55, mas eu digo que tem 45. Eu faço 54 agora, tô bem próximo aí. Então, assim, ontem mesmo, eu tava com meu filho ontem, aí saí de McDonald's com ele, né? E ele tem uma batatinha em cima do banco. Uma batatinha. No meu modelo de mundo, a batatinha é degradável, não faz mal. Eu joguei assim. E papai não pode jogar lixo. Me deu uma regulagem. Eu fui lá e apanhei, né? Apanhei a batatinha, tá certo? No estacionamento. Ou seja, se implantar alguma coisa para essa galera que tá chegando, eu acho que estamos no momento mais fácil de usar as crianças, como essa ideia de gamificar para que ele adotasse a árvore, para que a gente possa, digamos assim, começar a reverter esse quadro, tá? Reverter esse quadro, porque assim, quando você diz assim, São Paulo tem mais suicídio do que morte por acidente, é isso? Não, por homicídio. Por homicídio, tá certo? Isso acende uma luz. Acende uma luz, né? Como é que tá chegando essa galera que espera tudo digital? Inclusive, para mim, foi uma visão diferente aqui hoje, tá? Eu achava que Smart City era cidades que fossem digitais mesmo. Você chegar, tá um painel, não, Cássio? Que você, olha, tem um botão, você apertar aí. Eu cheguei agora em Balneário Camboriú, né? E meu filho, papai, é um banheiro inteligente, eu quero lá ver o que é. Fazer xixi nem queria fazer. Quando chega lá, você clica como é que chama a telinha digital, né? Ele abre, a descarga é digital, e ele ficou encantado com aquilo. Eu imaginava que isso era cidade inteligente, mas não é. Também na vertente de tecnologia, certo? Mas as iniciativas que resolvem o problema é o princípio de uma cidade inteligente. E isso, por exemplo, Balneário Camboriú, com excesso de dinheiro, de tecnologias, quando chove, 60% fica alagado, exatamente na área pobre. Brasília, com todo aquele dinheiro sobrando, a maior favela do Brasil hoje não é mais a Rocinha. Pouca gente sabe disso. Nós fomos lá pelo Farol, né? E estava discutindo um dia antes o que ia levar pro vice-presidente, né? E foi quando aconteceu aquela tragédia do Rio Grande do Sul, né? Eu disse, olha, gente, deixa eu dar aqui minha opinião. Exatamente da cadeira do vice-presidente para a maior favela do Brasil, tem quantos quilômetros? Por incrível que pareça, quem estava com a gente lá não sabia, a turma. Aí eu disse exatamente tantos, 34 quilômetros, me fala a memória. Problema, hoje ele tem Rio Grande do Sul, maior do que a Paraíba. Então aí nós temos lá uma estratégia para ele, aí tem minha sugestão e juntou com a dos outros e foi uma visita muito boa, sabe? Então, você tem assim até um contrassenso, né? Onde está ali o poder do Brasil, digamos assim, você tem uma favela e não resolver esse problema, né? Pois é. Por quê? Porque, assim... E com o orçamento que tem, viu? É um orçamento absurdamente alto. Então, mais uma vez, projetos de estados que foram faltando ao longo do tempo. Isso. Então, se não tivermos aí... E aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê esse mapa agora dos prefeitos? Eles têm essa visão mais de cidade inteligente ou vamos apenas navegar nas mesmas águas? O que você acha? Eu queria aí? até dar um exemplo, para dizer também, André, deixa eu dar um exemplo disso que você falou, de um painel digital. A gente tá batendo muito nisso. Eu estou visitando muita cidade e escola que tá dando certo em resultado de educação e que não está dando certo. Por exemplo, eu fui conhecer... Você fala como auditor ou como cidadão ou algum trabalho para... um trabalho, porque o tribunal, eu também sou da Escola de Contas. A gente tem um projeto que a gente leva os conceitos de cidades inteligentes e sustentáveis para todas as cidades da Paraíba. O que é que eu faço? Eu vou antes, faço um estudo de inovação, visito as melhores práticas, para mostrar, porque às vezes as perguntas, André, dá um exemplo. Se eu for dar um exemplo em Monteiro, de Singapura, às vezes não cola, sabe? Dar um exemplo de Taipei, não, vamos dar um exemplo daqui? Aí você emparelha. Por exemplo, São José da Lagoa Papada tem biometria facial que emite um SMS para o pai quando o aluno falta. São José da Lagoa Tapada. Eu vi, só interrompendo aí, eu vi, o cara me ofereceu de Manaus, inclusive, que ele tem um sistema desse que quando a criança entra, ele manda, quando ela sai, ele manda. Se sair no meio do expediente, manda também, correlaciona com muito legal, inclusive com detector de metal. Pronto. Aí deixa eu te dizer, olha como isso é engraçado. As 600 escolas do Paraná estão implementando agora, fizeram um POP, que é uma prova de conceito, certo? O que é que eles estão fazendo? Não é biometria facial, é assim, a professora vai, tá todo mundo sentado, a professora bate a foto, certo?
Aí, por reconhecimento facial, você já faz a chamada e os pais são avisados se o filho tá ou não tá. Quem desenvolveu a tecnologia? A Vsoft aqui de João Pessoa. É foda, né? Made in Paraíba, né? Made in Paraíba. O que é que está acontecendo que a gente está observando? Por que João Pessoa teve 5,2 no IDEB e Cochichola 8,2? Por quê? Aí é que tá. A gente foi visitar as escolas, sabe? Que tem escola de João Pessoa boa, viu? As boas e ruins. Rapaz, é um beabá, isso não é coisa de outro mundo, não. Eu vou dizer agora onde é que você pode dar o upgrade de cidades Smart City do jeito que você estava pensando que era. O que é que acontece quando a escola é boa? Monitoramento bimestral. O cara não espera vir 2 anos pro IDEB avaliar, não. É assim, ó. O cara pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Ela tem os marcadores de aprendizado, tá certo? De matemática, de português, tal, de ciência, tá lá. Ela faz a prova. O resultado foi a quem? Ela tem uma planilha que ela mostra lá, cidades do interior da Paraíba. Lá escondida tem isso, viu? Aí tá lá, manual. Aí tá lá na planilha, o computador ela abre, aí ela percebe. Se a performance cai, o que é que acontece? Entra com reforço escolar. A gente fez isso em Campina. A Fundação Lema foi para lá, né? Porque a professora Yolanda era secretária e eu era também. A gente fez isso. O IDEB fez, pum, subiu. Monitoramento o tempo todo, bimestral, certo? Aí eu disse, vamos automatizar, pronto. O que é que a gente pode fazer com isso? Ah, detalhe, eu fui numa cidade que eu disse assim, fui agora para Feira de Santana também, mesma coisa, a escola que dão certo faz isso. É um beabá, monitoramento de resultado, vou enfatizar. Não adianta dar tablet, não adianta botar Chromebook, nada, se você não monitorar desempenho e entrar com intervenção pedagógica. Quem está fazendo está dando certo. Aí o que acontece? Cara, custava nada. O prefeito de João Pessoa, se eu fosse prefeito de João Pessoa hoje, eu ia fazer isso em Campinas, viu? Se eu fosse, eu faria. E a gente tem tecnologia aqui para fazer simples. Na minha sala aqui, como o de vocês, um dashboard aqui, ó. Aí eu quero saber assim, como é que tá as escolas? Abra aí. Quero saber o resultado. Quantos alunos tem? Qual foi a nota? Eu quero saber a nota desse bimestre na escola tal, sala tal. Por que tá ruim? Por que tá bom? Quem faz isso está dando certo. Eu fui numa cidade e perguntei, por que não está dando certo aqui? Por que está tão ruim o resultado? Vou dizer a cidade, Conceição. A menina disse, não, porque o menino quer estudar, os pais não estão nem aí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui em Princesa Isabel, vizinho. Por que aqui está dando certo? Numa escola boa e nem ruim. Porque tem escola em Conceição boa, eu pego uma boa e uma ruim. Aí a outra disse, eu faço isso, isso. E os pais? Ela disse, sabe por que eu fiz, André? Uma diretora disse a mim, eu estou alfabetizando os pais também. Ei, cara. Isso é massa. Se tu faz busca ativa, faço. Tem mãe que não quer vir, não. Eu vou mandar a professora ir na sala, na casa dela, ensinar. Aí, ei, cara, tu já imaginou isso, um dashboard que dissesse assim, qual foram as escolas esse mês, esse bimestre, que caíram na performance? Por quê? Chama a diretora. Aciona a diretora. Ei, eu vou lhe dar um prazo. A diretora tem capacidade técnica? Se não tem, sai. Porque aí tem a questão política, de proteção. Mas se ficar num dashboard, tu já imaginou, esse dashboard na frente do prefeito de João Pessoa, de Campinas, de Florianópolis, São Paulo, e o estado da arte da transparência, e a gente tendo acesso a esse dashboard, tu já imaginou? Tu sabe o que é que Sobral faz? Não é à toa que Sobral é punk mesmo, né? Não tem o que discutir. Sobral, além disso que eu estou lhe dizendo, ela faz uma coisa interessante. Lá tem uma estrutura também de recursos diferentes, mas tem uma coisa que é interessante. Ela faz um revezamento dos diretores. O diretor top assume por um momento a escola ruim. E o outro vai para a escola boa. Se essa cair por causa dessa, essa aqui é demitida, amiguinho. Você tem que cobrar a performance dos outros também, tu entendeu? É um desafio grande nesse cenário que a gente vive, né? Se eu boto isso dentro do seu sonho do dashboard, de um painel, aí não é só nisso, né? Eu tô falando nas UBS. Eu acho que isso até mesmo para... Assim... Na vida empresarial, a primeira coisa que a gente faz é ver os benchmarks. Ou seja, quem é que está fazendo bem feito? Exatamente. E vai lá e copia. Eu até brinco, eu digo que se eu não tenho capacidade de criar, eu tenho humildade de copiar. Então, o que esta prefeita fez? Foi Sobral, foi isso que você falou? Trocar o lixo por... Foi Ana Lorena Monteiro. Qual é a dificuldade de Caiçara fazer? Caiçara é minha terra, tá? Qual é a dificuldade de Patos fazer? Boas práticas. É só vontade de fazer, tá? Às vezes é porque ele não sabe, é isso que eu tô querendo, tô dizendo aqui. Isso disse porque eu disse, eu vi uma fazer. Aí o que era para acontecer? A mesma coisa da escola. Você vai ver aqui que em João Pessoa, em Campina, em São Paulo, vai ter uma escola, num bairro, um vizinho outro, uma escola top e uma ruim. Rapaz, não custava nada o secretário pegar, que aí é outro problema. O cara diz assim,
os melhores IDEB na Paraíba foram aonde? Interior, Sertão e Cariri. É punk isso, né? Porque João Pessoa e Campina é maior e Recife. Não é isso não. Faça inteligência de dados. Aí onde entraria um Big Data, você fazer o seguinte, ó. Cada bairro é uma realidade. Você tem que estudar o bairro, cara. E aí se você tem dentro do bairro, da região, que é, vamos dizer, uma região pobre, você tem uma escola ruim e uma boa, faz o benchmark que você está dizendo. Cara, olha essa. Pega o diretor e vai perguntar essa daqui, por que a tua tá melhor do que a outra? Por que a unidade básica de saúde do Cristo, sei lá, tá funcionando melhor do que a de Manaíra? Pega as equipes e manda visitar, porque eu fui em Maturéia, cheguei lá, tinha 3 unidades básicas de saúde. Josué, funcionando, cara, dava orgulho de ver. Eu disse, puta merda. Mas auditor é bicho ruim, né? Aí eu digo, eu vou encontrar um defeito aqui. Não é que é bicho ruim, ele vê o que... Não, a gente é ruim. Aí eu vou encontrar um defeito aqui. Aí eu perguntei assim, eu digo, me diga uma coisa, como é que você faz o ponto do médico, do odontólogo e da enfermeira? Aí sabe o que o cara lá respondeu? Em Maturé, 6.600 habitantes, na Serra de Teixeira. O cara disse, não, é simples, o médico chega, aí ele tem um aplicativo, faz o reconhecimento facial, tal. Já o referencia, se ele sair 60 metros, o ponto é perdido automático. Eu disse, é tua mentira, eu quero ver isso funcionando. O cara abriu, o bicho estava funcionando. Disse quem fez? Um startup de patos por 8 mil. Tem jeito, cara. E por que não vai para outra cidade? Tem jeito. É isso que eu tô dizendo, tem jeito, cara. Passado, presente e futuro. Essa evolução que a gente viu até aqui. Daqui para frente, o que esperar do mundo aí? Cara, é uma das coisas mais difíceis de falar hoje. Tem um cara chamado Mustafa Soleiman. Esse cara escreveu um livro agora, A Próxima Onda, vale a pena ser lido. Esse cara é o cofundador da DeepMind e foi o vice-presidente de IA do Google, certo? A DeepMind é aquela famosa vitória do AlphaGo, do Go e tal. Esse cara é uma das lideranças de IA. Ele diz o seguinte, ele disse que a gente passou em 100 anos de carruagem, barca à vela, a estação espacial. Ele disse que a gente vai viver isso em 30. Então vai ser muito rápido. Então, tu imaginas assim, a gente não tem noção. É como se Silvio Meira, que é um cara que eu gosto muito. Silvio Meira diz assim, que o futuro já está no presente, né? Quando você dá um download do futuro que está no presente, isso é inovar. Mas já existe a tecnologia, né? Só que está escondido em algum lugar. Quando é que se massificar, né? Então, assim, como está muito rápido, a gente não tem como prospectar. A gente só sabe dizer o seguinte, os desafios vão ser grandes, mas tem recursos tecnológicos e tem tecnologia, não só tecnologia digital, mas tem tecnologia física e social capaz de vencer problemas. Por exemplo, eu descobri agora aqui o povo diz que eu sou do exemplo da Paraíba, porque eu gosto de dar, porque quando eu vou para um lugar assim, eu dou exemplo que o cabo fica com vergonha. Eu disse, mas rapaz, lá em Rimis estão fazendo os furgões ecológicos. Cara, tu precisa ver que projeto lindo. Eu não entendia. A gente dizia, por que as mulheres do Sertão e Cariri envelhecem? É o sol. Não, é o fogão, cara. Tu imagina tu cozinhar num fogão, porque historicamente a gente é machista, é misógino, bota a mulher para se ferrar. Num fogão. Aquela quintura o dia todinho e ela inalando poluição. Eles fizeram um fogão ecológico com eficiência e ainda desmatava a caatinga, né? Não, eles agora com arbusto do chão e ele consegue converter a eficiência, está sendo utilizado lá aqui em Remígio. Então, isso é tecnologia social, isso não é tecnologia de ponta, né? Eu não estou falando aqui de uso de inteligência artificial. Ah, vocês estão usando? Tá, também, dá para usar IA. Tá, a gente desenvolveu agora, por exemplo, uma robô com a Universidade Turmalina, que ela entra num portal de transparência, analisa e escreve um relatório igual auditor. Só que a gente fazia isso uma vez por ano, ela faz os 223 num dia, cara. Eu aluguei uma casa de Bananeira, né? Há uns 5 anos atrás. E aí cheguei lá e o gênio que fez a casa lá, ele fez a caixa d'água, que ela só jogava água para casa se ela tivesse cheia a caixa, né? Ela não botou as 2 opções, né? E a caixa d'água ela é cilíndrica, naquele condomínio ela não tinha água na altura de colocar água na altura da casa. Então tinha água na rua, né? Na rua tinha água, mas não tinha água na casa. Aí digo, agora dá um jeito. Aí tinha uma construção assim de lado, né? Eu lembrando de quando eu me virava no sítio, fui lá e peguei a mangueira da construção, peguei emprestada, né? Que eu vi no final do período lá. E trouxe a mangueira, liguei na rua, passei por cima da janela assim, né? Que era a casa do primeiro andar. Na parte de baixo, peguei uma garrafa de água mineral, coloquei, fui uns buraquinhos e fui lá um chuveiro. Só que olha que legal, pronto. Tomamos banho.
Água fria, rapaz. Meu amigo, meio de junho, tem aquele nevoeirozinho, acho que dá uns 14, 15 graus, não sei exatamente. Reclamando, água fria de doer no corpo. Eu disse, amanhã tem água quente. Como? Eu digo, dá um jeito. Tem água quente amanhã. Aí lembrei de meu pai, quando matava porco, né? Que ele pegava aqueles tijolos, colocava a lata em cima, para ferver, para pelar o porco, né? Aí peguei a mangueira, fui na construção novamente, né? Peguei lá os tijolos, peguei uma lata de tinta, coloquei água e peguei a mangueira e fiz uma serpentina assim. Aí quando pra você tomar banho, fazia uma festa ali, até os vizinhos vieram ver como é que era. Tá fria, bota mais lenha. Tá quente demais, tira a lenha, né? Enfim. Aí falando de fogão ecológico, lembrei. Eu sei que é diferente, mas só veio na memória aqui agora. Bom, já estamos aqui há quase uma hora já falando sobre esse assunto tão interessante, tão importante para qualquer cidade que já está mais evoluída nesse conceito e uma que está começando. André, quando eu pergunto do futuro, quais são as previsões de que nesse quesito aí de solucionar essas questões urbanas, principalmente os grandes centros que hoje estão mais, digamos assim, prejudicados, né? Você pega uma cidade do interior, não tem essas questões tão gritantes como você pegar uma São Paulo, uma própria Recife. João Pessoa, em alguns horários, estamos começando a ficar sem mobilidade. Tem sido feito alguns trabalhos, vamos reconhecer aqui, por exemplo, a Rui Carneiro, ali a Beira Rio, que tem dado mais. Acho estranho quando pega um AP do segundo e tira uma faixa, deixa só para ônibus, tá certo que passa de tempos de meia hora e fica aquele engarrafamento. Eu não consigo entender esse engenheiro de trânsito, sabe? Assim, eu fico pensando como é que é a cabeça dele, sabe? Eu não sei, aquele cara deve, desculpa aí a ausência, comer capim, sabe? Porque como é que você deixa... Assim, não vamos confundir radicalismo, né? Ou seja, eu resolvo um problema e crio 10, tá? Porque você pega uma faixa na Pedro II e coloca. Você pode até ter outro pensamento diferente, tá? Mas coloca para ônibus, sem ter ônibus suficiente, para poder você passar um ônibus de 10 em 10 minutos, que fica uma faixa vazia e 2 faixas. Então, assim, eu acho que deve ter, mas deve ter alguma forma de você, não sei, teria que estudar isso aí, mas enfim. Esse futuro que a gente vê hoje, por exemplo, uma cidade como João Pessoa, que nós estamos aqui, nós vamos ter soluções no médio prazo que vai facilitar a nossa vida, ou seja, as projeções futuras de soluções ou de mais problemas. Como é que você vê isso aí? Você falou do prédio há poucos instantes, mas o plano diretor, a legislação atual, está inibindo essa coisa desenfreada, ou nós estamos aí à mercê da sorte que vamos ter mais. Eu acho que sorte não. O que nossos netos vão encontrar? Não, o neto eu não sei, mas em 10 anos... Isso é muito não, né? Não, em 10 anos, assim, o plano diretor tem falhas grotescas. Nós, inclusive, apontamos, mas não foi nem aceitada nenhuma recomendação. Do ponto de vista de mobilidade, isso é inequívoco. Me perguntaram, acho que foi Denise, há uns 4 meses antes dela sair, perguntou: André, Campina vai virar Recife? João Pessoa vai virar Recife? Vai. Por quê? Agora, veja, não é um erro só de João Pessoa, tá certo? É um erro do pensar a cidade que está equivocado. E a gente talvez, aí só antecipando, por isso que você disse isso, talvez a gente não tenha suporte social para promover as mudanças necessárias. O que é as mudanças necessárias? Eu vou explicar matematicamente, que vai ser até mais fácil entender. Se você pegar os últimos 10 anos, a gente fez esse levantamento. A frota de veículos de João Pessoa cresceu 6 vezes mais do que a população. Certo? Não dá e dá. Vai sempre piorar. Existe uma regra. O plano de mobilidade urbana aprovado em João Pessoa, bem feito, e o plano de combate à ação climática de João Pessoa também, que é interessante, está dizendo lá. É porque não segue. Você só tem uma solução hoje, que foi mapeada mundialmente, que está funcionando. É estimular o transporte ativo, não motorizado, o que é pedestre, ciclista, depois transporte público, quarto, logística de carga e, por último, carro. Só que quem manda na cidade, quem é? Quem anda de carro. Então, dá um exemplo para você, agora você vai entender fácil. Você viu o que está acontecendo no Bessa? O cara largou a lateral do Bessa, não foi? Uhum. Não foi?
Agora na Beira Rio, viu que o cara tá aumentando uma lateral assim? Vi. Você vai entender. Passa ali todo dia. Preste atenção, amanhã passe lá. Você largou, não foi? Quando chega na ponta, o que é que acontece? Estreito. Jogou dinheiro por fora. Não, eu assim, mais uma vez eu perguntei quem é o gênio que fez aquilo ali. Não, concorda. Foi o gênio, sabe? De verdade é o seguinte, o certo era inviabilizar o carro. Só que a gente não tem estrutura para isso. O cara disse, André, se você não vai ser eleito, não. Agora não tem outra solução. A gente vai ter que criar uma... O metrô. Não, o metrô é caro, né? É difícil fazer um metrô. Pode fazer, mas é caro. Era muito não milhão é VLT. caro, não é mais era caro. milhão VLT. Eu acho que era possível um VLT, tu entendeu? Tem uns veículos leves sob pneus. Foi anunciado um BRS. Pode ser o BRT. Agora, isso assim, o que não pode é a gente estar novamente... Desculpa a minha ignorância. O VLT é assim... O VLT eu conheço. O VLT é como se fosse um trenzinho, que aqui não é. Aqui isso. Pegaram o VLT e botaram em cima da linha do trem. Isso. Mas se tu imagina, se tu tivesse na beira-mar todinho um VLTzinho, né? Já pode ser autônomo, né? E ele entrando ali nas principais, né? Na Rui Carneiro, né? Na Epitácio, né? Tu entendeu? E principalmente esses bairros mais distantes. Cristo, Valentina. Isso. Mangabeira, Cristo, Valentina. Porque você não desafogaria só para lá, ou todo o centro, o entorno, se beneficiaria com isso. Tudo. Aí o que acontece? A gente tem que começar a planejar a cidade para que ela faça aquele negócio que a gente viu, aproximar as distâncias, melhorar as calçadas, estimular as pessoas a ir a pé por lugares. Estimular. O cara que anda a pé, que vai de bicicleta, lembra que economiza, inclusive, o dinheiro público do ponto de vista de saúde. Tá certo? Agora, qual é o problema? É que você vai lhe dar... um prédio que tem 5 vagas, cara, não ferrou. É um desserviço. Mas hoje em João Pessoa, se você olhar, para você ter uma família grande, se você tem condições, você tem que ter uma frota para atender seu serviço. Porque você não vai como? Tu já imaginou na hora que fizeram aqueles prédios ali na subida do altiplano e ativar como o nosso coeficiente de adensamento? Não, beleza. E vai sair como dali? Se tu fizeres 10 viadutos, por que não vai funcionar? Porque vai cair na Beira Rio, que já está congestionada. Aqui é Rui Carneiro. Você tu viu que vai se virar alguma coisa? Não, jogou dinheiro fora. Por quê? Porque tem uma coisa chamada demanda de usina de linha de desejo. Além da frota estar crescendo, como eu estou lhe mostrando mais que a população vai encher, aí o cara que dizia, não, eu ia por outro lugar, mas aumentou uma faixa na Rui Carneiro, aí tu vai para onde agora? Pela Rui Carneiro. Eu não. Aí tu eu só ando com o rapaz que mandou para mais Onde é que a gente pode começar a mexer nisso? Talvez fosse interessante. Se eu começasse a botar câmeras e sensores de poluição, por exemplo, e dizer assim, vamos ser flexível, não vamos ser radical. Eu vou botar uma faixa a mais e vamos testar se vai funcionar. Aí eu vou medir o congestionamento agora e daqui a 4 meses, 6 meses. E vou medir a poluição e a temperatura. Um medidor de um sensor hoje, um device disso é barato. Aí eu começo a não tem interesse em mostrar isso. Tu entendeu? Pronto, tu tocou no ponto disso. André, por que não faz isso? Eu acho porque se mostrar... aí o cara passa recibo que fez besteira. Mas eu posso ser flexível. Por exemplo, eu digo, Josué, vamos aumentar a calçada aqui, que vai melhorar. Não, mas não aumenta assim, não. Não construi, não. Passa uma faixa azul. E a gente mede. Se deu certo, aí eu construo. Então vamos, já que a gente não tem cultura para fazer o que é certo em mobilidade, vamos fazer testes. E recuar se deu errado. Então, adiantou, por exemplo, você fazer 5 pistas chegando no retorno do Manaíra, ali quando você vem do parque. Se um retorno tá... Aí tem a questão do planejamento metropolitano. Você viu que fizeram um ataque a varejo ali no retão de Manaíra, né? Finalzinho. Onde era o forró. Aquilo é o quê? Cabedelo. Terminou de lascar o trânsito. Não era para ter aprovado aquilo. Mas quem aprovou foi Cabedelo. Se houvesse um planejamento integrado, tu tá entendendo? A cidade inteligente também passa por isso. É como você assim... André, tu tá querendo dizer também que se eu gero emprego no interior, é bom para o turismo de João Pessoa? Por quê? Eu acho que essa transversalidade que precisa estar na mente do gestor e de todo mundo. Porque João Pessoa está com 25 homicídios por 100 mil habitantes, que é um número alto, né? A média da Paraíba, mas Campina está com 6. Certo? Interior da Paraíba já baixa de 20 mil habitantes, morre mais gente de moto do que de homicídio. Se eu gero emprego em São Bento, tu vai vir quando para João Pessoa? Nunca. Para ganhar dinheiro ou para gastar. No veraneio, né? E o pobre... Digo nunca para morar. O êxodo rural morre. E o pobre, eu evitaria o quê? O chamado a migração involuntária, que o cara é obrigado a vir por necessidade. Quando o cara vem do interior, do sertão, porque não teve onde sobreviver, ele vai para onde? Bahia e Santa Rita, que são 2 cidades o quê? Inadministráveis hoje.
Se eu não descentralizar, porque Campinas e João Pessoa só pensam nela, cara. Tá errado esse modelo. É como o Brasil só pensa em São Paulo e no Sul. O Nordeste só pensa em Bahia, Pernambuco, Ceará. E a Paraíba só pensa em Campinas e João Até que, Pessoa. enfim, encontrei alguém que pensa como eu. Tu Viu? entende? Porque quando eu falo isso, alguns acham que eu tô Tá sendo... equivocado, cara. Ei, e gera falso sentimento de prosperidade. Tu quer ver? É. Eu fiz o levantamento agora, as 20 maiores cidades da Paraíba. Crescimento do PIB. João Pessoa tá em que lugar, se eu te perguntar? Das 20 maiores cidades. Não estão dizendo que João Pessoa tá pegado? Tá em quantos lugares? Não fiquei nem entre os 10. Guarabira cresceu quase 70%, cara. Tu entendes? Seu depressão para gerar emprego e renda. E João Pessoa tem essa característica, né? Somos uma cidade aqui que só cresce agora ou para cá, né? Isso. Ou isso. vertical. Porque É uma não cidade tem... linda, cara. E... Assim, tem tudo. Mas se a gente não tiver esse cuidado de pensar... João Pessoa tem que pensar Paraíba junto. O que aconteceu aqui, esse fenômeno dos outros 15 anos, 20 anos, você não vê... Todos esses prédios que a gente vê aqui, ó. Meu escritório é aqui, a 300 metros. Eu moro 5 minutos, tenho o privilégio de ir almoçar em casa todo dia em um sono. Né? Quando eu digo isso lá fora, o pessoal se assusta. E de lá eu vi subir todos os prédios que você de lá hoje consegue ver. Todos. A exceção é um pretinho que aqui embaixo, ali perto da... Ali, logo após o Rio, e esse que tem aqui, logo depois do NUI aqui, um branquinho que tá caindo a pastilha ali agora. Eram os únicos prédios que eu via de lá. Todos os outros que eu consigo ver hoje, são mais de 400, 500 prédios, eu acho, eu vi subir um a um. Ou seja, em 20 anos. Imagine se continuar nesse... E como tá vindo muita gente de fora morar aqui, mas é muita gente, você sabe disso, né? Sim. Natal perdeu população, Recife perdeu população e uma pessoa ganhou. Então, é aquilo que é como eu digo, né? O Rio de Janeiro... Quem disse foi um professor meu da FGV, ele disse que transformaram a cidade maravilhosa em uma cilada maravilhosa, sabe? Ou seja, não houve um planejamento, as favelas tomaram conta de tudo e hoje o resto da história aí a gente conhece, né? Então, João Pessoa, se não tiver esse cuidado, daqui a 10, 15, 20 anos, vão ter muitos problemas de... sem contar, não só de mobilidade, mas de segurança e todas as mazelas que vêm junto. E de custo, viu? Porque hoje, para um jovem comprar um imóvel, alugar, tá muito difícil. Tu viu que Barcelona, Nova York vão tirar a Airbnb, né? Barcelona já tinha modulado. Barcelona é um dos cases interessantes de Smart City, vamos dizer, social, de diálogo com a população. Tu imaginas todo o conhecimento profundo, vamos falar assim, de Big Data, né? Que a gente chama oceano de dados, o Airbnb tem com relação a uma cidade. Aí tu quer abrir um imobiliário, como é que tu vai concorrer com o Airbnb? O que é que eles perceberam? Que os donos dos imóveis viram que era muito melhor alugar no Airbnb do que alugar para uma pessoa. Aí estourou. Vai ser proibido, cara. Essa uberização é bom para o Vale do Silício. A gente já aprendeu, não precisa mais. Cara, tem sentido o cara tá pegando... Essa solução de Uber hoje é uma solução de aplicativo, é uma solução já que a gente já domina. Patos tem um gira-patos. Quer dizer, é 2% o faturamento que eles pagam tem que pagar a cooperativa que toma conta. Aqui varia 40%. 40% para o cara ficar um escravo no carro e mandar o dinheiro para os Estados Unidos, Eu não consegui entender ainda esse modelo de negócio do Uber, que ninguém conseguiu furar essa bolha, sabe? Porque, assim, outras iniciativas não têm conseguido... Tem algumas cidades que estão começando a conseguir. São Paulo vai tentar agora. Porque eu vi lá. Não é só uma decisão... A tecnologia é o mais fácil, viu? É você unir as pessoas. Eu vi, por exemplo, que eu fui em Patos, aí o cara do hotel, não pegue o Uber Patos. Aí, rapaz, os carros tudo novinho. Os empresários, a sociedade tem que ajudar, porque o dinheiro fica na Paraíba. Olha, eu tenho uma regra muito básica hoje. Se não agregar muito, mas muito, não contrato de fora. Porque quer uma solução tecnológica? Pô, tu tem... Ei, José, só pra gente concluir, tem um dado que é interessante. Ó, se tu pegar, sai agora no CLP... os estados, os indicadores de inovação. Aí se tu pegar Paraíba, Pernambuco e Ceará, tá entre os 10 melhores. Paraíba cai um pouquinho para 11 agora, mas entre os 10 melhores em inovação. Quando eu pego capital humano, o que é que acontece? A gente vai para os piores. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem a inteligência aqui guardada em alguns lugares, como universidades, Instituto de Pesquisa, IF, mas a gente não está conseguindo transformar isso em capital humano mais sofisticado, mais qualificado, que vai ser o que vai ter a empregabilidade nesse mundo que você cantou de futuro. A desvantagem é essa,
A oportunidade é que eu tenho em casa a solução. Então, cara, tu tem uma solução, tenta fazer aqui, se junta com a universidade, com o privado, e vamos modelar soluções aqui, porque eu crio uma musculatura intelectual e técnica mais forte. Eu trago o mundo real para as universidades, que às vezes você está lá viajando, né? E eu estou gerando um ambiente de empregabilidade futura. Só para dar um exemplo, eu dei esse exemplo quando fui falar no governo digital. Nós temos 223 prefeituras na Paraíba. Tu já imaginou se aconteceu o que a gente está prevendo e que a gente está estimulando que aconteça? É que eu tenha 223 governos digitais, que é um dos pressupostos de cidade inteligente, eu tenho governo digital. Eu tenho 223. Massa. Quem vai fazer a defesa cibernética disso? Eu não posso já estar treinando. Tem um projeto agora de professor Cláudio Furtado, que é secretário de Ciência e Tecnologia, de pegar os alunos da Escola Média, do ensino integral. Nós temos 303 escolas na Paraíba. Dar um curso superior a eles, de 2 anos, em formação em áreas desse tipo. Aí eu estou criando emprego nessa perspectiva de futuro para fazer defesa cibernética de Monteiro, de Catingueira, de Mãe d'Água. Eu deixo o jovem lá, morando lá, ganhando bem, fazendo a defesa cibernética. Eu não vou buscar em São Paulo, não é loucura e burrice. Eu buscar uma solução fora, eu tenho que criar a solução aqui, porque a tecnologia eu tenho o cara para ensinar aqui. Falta a gente fazer esse arranjo sinergético de sociedade, classe empresarial, governo, para a gente começar a encontrar as soluções próprias da gente e começar a partir daí, não só acelerar o desenvolvimento da gente, mas criando um lastro de empregabilidade e melhorando o capital humano da gente para uma sofisticação que o século XXI requer. Muito bom. Conselho final, agora é um conselho mesmo que você deixasse aí. Eu sempre peço isso a quem passa por aqui, porque um dos nossos objetivos é como é que a gente leva essa mensagem para outras pessoas, né? Só valeu a pena estar aqui se isso chegar até as pessoas. E nós estamos vivendo aí com uma geração que é tudo muito rápido. Eu digo que a natureza não dá salto, tá certo? E nós começamos muito cedo, as crianças começam muito cedo hoje a ser entregue para elas o celular, para que ela possa servir de babá muitas vezes nos restaurantes, a gente vê isso. Não viveram assim, ver o pai matando ali o porco, como é que ela se vira com a situação que ela tem naquele momento. Ela acha que tudo é muito fácil, é apertar um botão e o dinheiro sai no caixa eletrônico. Tá? Ela acha que é isso. Até vi hoje um meme que a mãe diz assim, meu filho acha que eu sou assim, ó, apertando dela. Então, assim, que conselho depois dessa... Que não foi nem um podcast, foi uma aula, na verdade, que vai servir muito aí para muita gente. E já agradeço demais aí a sua participação, sei que o seu tempo é corrido, para trazer tanto conhecimento, tanta informação e deixar aí disponibilizado para, como eu sempre digo, né? Quem sabe daqui a 100 anos alguém vai estar ouvindo. Eu vou até ler um livro agora que eu tenho em casa, comprei esse livro, não li esse livro, que é assim, faz mais de 20 anos que eu comprei esse livro. É o Brasil em 2022. Era bom. Eu vou ler agora, ver quem acertou as previsões, sabe? Me instigou a ler. Então, que conselho, com a sua experiência, você diria para esses jovens aí que estão aí chegando no mercado de trabalho, especificamente para os prefeitos, para os marmanjos, para os que têm tinta na caneta, você não só deixou recado, como mostrou a direção. E para esses? Assim, primeiro para os jovens e para os pais dos jovens, tem uma coisa que é interessante. A gente... Foi levantada uma tese que existia o chamado nativo digital. Você já ouviu falar nisso, né? Já. Que essas crianças agora, o alfa, até o Y, o milênio, tinham nascido com a capacidade de se relacionar com o mundo digital à frente das outras gerações. Isso eu nunca acreditei. Por que eu nunca acreditei? Deixa eu te interromper aí, porque é exatamente o que eu penso também, principalmente quando se fala em uso do ChatGPT, né? O cara que tem a manha, que conhece, que sabe, ele consegue usar de forma, assim, assertiva, ficando mais inteligente. Com todo respeito ficando ao híbrido, ser humano, né? O cara que é burro fica mais burro. Porque ele não sabe dar o comando, não sabe interpretar. É isso. Veja que a confusão foi essa. Tu já imaginou aqui, na pior das hipóteses, para juntar as pesquisas que a gente tem assim, a gente tem que o cérebro humano é uma máquina que vem se aperfeiçoando há 1,5 milhões de anos. Nos últimos 200 mil anos, ela teve um start. Plá! Foi o Sapiens, né? Que superou o Neandertal. Até hoje se estuda para saber o que foi que aconteceu. Tu acha que 20, 30 anos tinha mudado a forma de aprender do cérebro? Não. Foi o que a Suécia fez agora. A Suécia é um case de... Os melhores resultados são dos escandinavos, né? Finlândia, Suécia, tal, Coreia do Sul. Foi o que a Suécia fez agora. Trouxe de volta para a escola o quê? O livro físico. Porque foi a primeira vez que foi detectada
perda de cognição por falta de criatividade. Os guris nunca tinham pego no livro físico. Esse conhecimento que cantaram dessa geração nativa não era verídico, porque era um conhecimento do quê? É um conhecimento para redes sociais. Mas para isso que você disse, de visão crítica de mundo, de saber pesquisar no Google, de agora saber usar as IA generativas, não tem. Então, assim, o grande desafio hoje é como compor essa educação híbrida e digital. Uma coisa que é certa era que a gente podia dar uma ajuda também. Primeiro, acalmar os ânimos, frear um pouquinho essa ansiedade. Eu digo muito assim, um jovem hoje de 14, 15, 16, 17, 18 anos, na pior das hipóteses, ele vai ver 120 anos. Na pior das hipóteses. Cara, o que é ele perder 5, 6 anos porque errou? Há estudos que dizem o seguinte, que um jovem hoje, nessa idade, ele vai mudar de 3 a 4 ou 5 vezes de profissão. Certo? Tem que investir na mente. Esse papo que eu acho muito ruim. Esses jovens são frágeis, eu estava comentando com o Cássio. Eita, e os idosos? Tudo manipulado pelos algoritmos. Indo para a porta de quartel, acreditando que a Terra é plana. Também perderam. A gente desequilibrou-se, porque esse mundo é muito estranho. Esse mundo de Revolução 4.0, esse mundo de redes sociais, é um mundo que é estranho. A gente está discutindo agora com um ser artificial do lado da gente, cara, tomando decisões da vida da gente. Então a gente tem que se ajudar, cara. Não desestimular, tu entendeu? Assim, tentar diminuir a ansiedade das pessoas. A gente começar a criar uma visão crítica. A gente tem que introduzir nas escolas a capacidade de pesquisar. Aprenda a pesquisar. Aprenda a usar o chat GPT. Não é? Eu não tenho como não ser mais híbrido. O cara diz assim, não... O menino lá de Recife tinha uma coisa interessante. O cara disse, ele passou no teste do ITA agora, não foi? O chat GPT... Mas tinha passado também não vi não. Passou no ITA, aí passou de medicina, passou nos Estados Unidos. O cara disse, é porque o teste é difícil? Não é porque o teste é burro. Porque pro GPT agora é diferente. Eu digo muito assim, como é que você vai fazer? Vai usar o GPT? Vai evitar que o guri use? Não, cara. Aí tu vai fazer o seguinte, tem um livro para ler, diz assim, GPT, faz o resumo do livro para mim, e tu escreve sobre tua visão e compara. Aí sim. Aí eu tô ensinando o guri a ser híbrido. Eu uso. Entendeu? Hoje eu uso em tudo que eu faço o GPT. Mas eu tenho uma preocupação desde o começo. Até um amigo nosso, não vou falar o nome dele aqui porque ele não me autorizou, mas amigo comum nosso, ele disse que na empresa dele ele proibiu o uso do chat GPT. Isso aqui não tava gravando, não. Se estivesse gravando, eu ia falar, tá? Ele disse que proibiu. E eu lembrei de quando a gente ia para os eventos de RH, esse cara dizia assim, proíbe ou não o uso do celular na empresa. Tá? Então, algumas empresas tinham lá o local que deixava o celular para entrar. Você tinha que deixar, você pegava quando saía. Claro que algumas atividades talvez passe ainda, mas muito específica. Mas hoje, se você desligar essa galera do celular, desliga ele também. Ele para por completo. Ele não funciona. Tá? É tanto que na época já dizia que alguns que não podiam olhar o celular, inventaram no banheiro para poder ver no banheiro o celular. Né? E eu digo, não, eu vou usar... Aí, com isso aí, foi primeiro, logo no comecinho, quando foi lançado, e eu passei o quê? Tudo que eu faço, eu uso, mas primeiro eu faço. Eu não faço nada que primeiro eu não faça, até onde eu sei. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, tá? E para mim, só estou escrevendo por causa do chat, senão não escrevia. Porque eu penso muito rápido e eu digo que os dedos não acompanham a velocidade. Meu português não é muito bom. Eu acabava que não tinha paciência e desistia. Agora não. Agora eu escrevo e depois vou lá e corrijo. Quero pegar uma referência com base na autora tal, do livro tal, assim, traga a história tal. Porque eu ia ter que pegar o livro para pesquisar. Entende? Eu fui montar um curso que eu vou lançar agora em janeiro. Já falei, por coincidência tá aqui, a Franca Venda aqui. Ó. Isso aqui é o quê? O nome Franca Venda, o próprio nome já diz tudo. É de franqueza, de clareza, não tem bala de prata. Eu tenho um método para ensinar qualquer pessoa a vender. Qualquer pessoa. Tá certo? Aquele eu não nasci para ser vendedor, eu não tenho jeito de vendedor, eu ensino ela a vender. Só se ele não quiser. Mas se ele quiser, ela aprende, que é o quê? Eu falo sobre crenças, sim, quais são suas crenças, como elas foram formadas. Depois eu falo sobre o seu modelo mental, como é que o que é o modelo mental, como é que ele formou-se a partir das suas crenças. Sobre inteligência emocional, para você lidar com suas emoções, com a dos outros também, mas principalmente com as suas. Falo sobre resiliência, sobre hábitos,
para depois falar de venda. Tá certo? Então, assim, para eu montar esse curso, eu tenho especialização em cada área dessa. Mas para eu montar, eu ia levar uns 2 meses, 3 meses, porque eu tenho que pesquisar. Eu tenho que pegar os livros de Anthony Robbins, eu tenho que pegar aquele que o Mindset, ler de novo. Agora não, ó, estou montando um curso para ensinar a vender assim, 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 assado, com base no autor tal, assim, assim. Me traz o resumo do livro. Eu ganhei quanto tempo nisso? Por isso agora, agora, manda um menino da cara cheia de espinha, achando que o GPT resolve a vida dele, o Chat GPT resolve, que não vai resolver, cara. Vai piorar a situação dele. Por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar a questão da visão crítica, é um fator, acho, determinante de futuro. Por isso que tem alguns, já está voltando a história de arte, né? O cara diz, antigamente tem matemática, ciência, agora voltou arte, porque a criatividade, apesar de já... Eles perguntaram, parece que foi para Einstein, parece como ia ser a próxima guerra, né? Não, como é que é? Como é que ia ser isso? Não, a próxima eu não sei, mas a outra vai ser de baioneta. É verdade. Bom, a gente não sabe. E assim, só para concluir, uma coisa que fique claro também, as pessoas precisam respeitar mais a gestão pública. Assim, eu digo muito, gestão pública não é para amador, tá certo? Não é para gente que acha que tem que trabalhar menos que a iniciativa privada, nem ser menos eficiente. A gente tem que ser mais eficiente do que na iniciativa privada, porque o desafio é muito maior e a gente tem que ter vontade e capacidade de empreender. Se você não quiser, vá para outro lugar. Mas não venha não, porque só não muda essa história, não. Então, rapaz, assim, você trouxe aí, nós temos bons administradores, bons gestores, pessoas que... Mas, assim, ainda existe no senso comum ainda, né? Talvez pela forma como é o acesso, a forma como é o pensamento do curto prazo, o voo de galinha, talvez isso prejudique muito bom gestor, como você falou, até por temer, tá certo? Temer que algo que não saia ali como deveria sair, prejudique todo mundo. Mas o fato é que precisa sim levar a gestão pública como uma coisa mais profissional, um conjunto de processos e indicadores. E não tem tecnologia para isso, cara. Entendeu? Tecnologia para isso. Então, que dias melhores tenhamos, é o desejo de todos nós. E, mais uma vez, quero agradecer, parabenizar aí pela brilhante explanação de todos os assuntos, com muita... Aprendi aqui muito hoje, tá certo? Vários temas que eu vou me dedicar um pouco mais, que eu sou muito curioso, sabe? Estou muito curioso. E aprendi uma coisa recentemente, que minha vida tem muitos marcos, sabe? Muitos marcos. Então, assim, o dia que meu pai disse, dentro de uma situação que filho de pobre não era para estudar, que não podia estudar, né? Não tinha condições, aquela crença eu não aceitei aquilo ali. Pelo contrário, eu estudo todo dia. Então, eu faço o contrário. Sobre desculpa, eu vi o pastor falando domingo o seguinte, que desculpa é um conjunto de justificativa envolto em mentiras. Entendeu? Então eu já aprendi aqui que cidades inteligentes não é só você olhar um painel e estar ali. Resolver problema. Então, mudou completamente o meu modelo e entender o que é cidade inteligente. Você resolveu o problema, está sendo inteligente. Exatamente. André, muito obrigado aí, tá certo? Daria aqui uns 4 podcasts aqui para a gente começar a falar do assunto, na verdade, tá? Obrigado, viu?